Olá, buenas tardes a todos. Soy el doctor Márcio Pereira, soy médico neurocirujano, pediatra, soy especializado en trastorno del espectro autista. Soy brasileño, entonces mi lengua materna es portugués, así que me esforzaré muchísimo para ser comprendido en español. Hoy vamos a hablar sobre un tema que es muy importante, que es el síndrome de burnout de los cuidadores. Vamos empezar com a definição de burnout. Então, o que significa burnout? O burnout ele pode ser definido como um estado de agotamento físico, emocional e mental provocado por uma exposição prolongada ao estresse. A Organização Mundial da Saúde define burnout como fenômeno ocupacional. Sin embargo, a palavra ocupacional pressupõe emprego, cargo, jornada. Pero ¿dónde que estás el cargo de la madre que hace terapia todos los días, terapia en casa, medica a su hijo a la hora exacta, pelea con la escuela e, además, intenta manter su próprio matrimônio? Na verdade, não existe. E é exatamente por isso que elas nunca se vai a identificar-se como em burnout, porque em sua cabeça isso é coisa de quem trabalha. Ela só está cansada. Só que esse cansaço, eles têm um nome, têm uma fisiopatologia e têm um tratamento. E é exatamente o que vamos a aprender nesta classe. Pero antes de hablar de qualquer síndrome, quero fazer uma pergunta a todos os profissionais aqui presentes. Quantos de vocês esta semana atenderam a uma madre, a uma padre de um ninho atípico e ao final da consulta perguntaram: E tu, como estás? Na verdade, que a maioria de nós outros nunca pergunta. Porque nosso protocolo, nossa ficha, nossa mirada clínica está treinada para mirar ao ninho. E o cuidador se converte em mobiliário, se converte em um adulto que sustém a mão, firma o formulário e se vai. Hoje, durante toda a classe, les vou a pedir que mirem a esta persona que sempre queda em um segundo plano porque está enfermando e nadie lo que está vindo. E por que é tão importante estudar este tema? Para responder esta pergunta, vou a trazer-lhes alguns dados impactantes. Um estudo científico mediu o cortisol, que é a hormona do estresse de madres atípicas, e lo comparou com o de militares em guerra. E os resultados foram surpreendentes. Os níveis de cortisol de uma madre atípica são iguais ou superiores a de los soldados em guerra. E qual é a diferença? O soldado recebe reconhecimento, medalhas, apoio psicológico, mientras que a madre atípica escuta a diário que é só uma fase ou que tu lo has malcriado demasiado. El soldado um dia vuelve a casa, enquanto que o cuidador, em cambio, não tem fecha de regresso. E este estresse solo se vai intensificando com o tempo hasta chegar ao estado de agotamento mental. E este estado de estresse crônico não só resulta em burnout, como também a madre atípica tem um risco muito maior de desenvolver várias comorbidades, como ansiedade, depressão, insônia, hipertensão e fadiga crônica. E todas estas condições agravam aún mais em quadro de agotamento mental. Os cuidadores têm um risco 42% maior de desarrollar ansiedade, 37% maior de desarrollar depressão, 58% maior de desarrollar insônia, 26% de desarrollar hipertensão, 72% maior de desarrollar fatiga crônica. Ademais de várias outras comorbidades psiquiátricas que agravam ainda mais em um estado de agotamento mental.
Antes de falar de todos os síntomas, é importante entender a neurobiologia do burnout, que ocorre em um cérebro de burnout. Quando um cuidador vive bajo estresse durante semanas, meses ou incluso anos, seu cérebro entra em um estado de alerta permanente. Esse estresse ativa continuamente o hipotálamo, hipófise adrenal, aumentando a liberação de cortisol, a principal hormona do estresse. A curto prazo, isto é adaptativo, pero quando se mantém em tempo, empieza a produzir cambios funcionales en el cerebro. La amígdala, responsável de detectar ameaças, se vuelve hiperactiva. Como consequência, o cuidador permanece hipervigilante, mais ansioso, interpreta situações cotidianas como se fosse uma ameaça constante. Ao mesmo tempo, diminui a atividade da corteza pré-frontal, a região encarregada de autocontrole, a planificação, a tomada de decisões e a regulação emocional. Em outras palavras, o cérebro emocional começa a dominar sobre o cérebro racional. Desde o ponto de vista clínico, isto se traduz em maior impulsividade, menor tolerância à frustração, dificuldade para concentrar-se, problemas para tomar decisões e uma sensação de estar emocionalmente desbordado. Se este processo continua, aparece o agotamento emocional, que é o componente central de síndrome de burnout. Y esa es la mensaje clave. El burnout no es una falta de resiliencia, es la consecuencia de una adaptación neurobiológica al estrés crónico. Muitas pessoas creem que o burnout surge de um dia para o outro, pero não é assim. Se instala lentamente, quase que em silêncio. Primeiro desaparece a energia, depois a paciência, mais tarde a alegria e o entusiasmo, e por fim começamos a crer que vivir agotado é normal, pero não é. Cinco perguntas devem ser-se sempre quando estamos investigando um possível quadro de burnout. Primeira pergunta: se despertam cansados, incluso depois de haver dormido? Segunda: han perdido o prazer por las coisas que antes le gustaban hacer? Terceiro: estão mais irritados por pequenas situações do dia a dia? Eh, Quarto, ha olvidado compromissos, tareas ou conversações com mais frequência. E quinto, sientes culpa quando descansa. Então, se a resposta a várias dessas perguntas foi sim, talvez não seja só o cansaço, sino um quadro de burnout. E como que se manifesta o burnout em dia a dia? Presta atenção a essas três frases, porque las van a escuchar literalmente como essas palavras ou muito parecidos em consultório no dia a dia. E o error mais comum que cometem os profissionais é escuchar a segunda frase, às vezes não sinto nada por ele, e classificá-lo como falho de vínculo, ou pior, como sinal de alerta por negligência. No lo es, no lo es. Es el cerebro de modo de supervivencia, desconectando a resposta emocional para poder seguir funcionando. Confundir isto é revictimizar a quem já está mais frágil de lo que aparenta. Assim que essas três etapas devem estar claras para todos os profissionais, porque, como se mencionou anteriormente, o burnout é um processo que se instala lentamente. Começa com o esgotamento emocional, a madre habla, não tenho mais paciência nem para as coisas buenas de meu filho. Depois, despersonalização, o cinismo. A vezes lo miro e não lo sinto nada. É uma culpa devastadora associada. E terceiro, baja realização personal. Não importa quanto haga, nunca é suficiente. Então, vocês reconhecer esses sinais
É o primeiro passo para ajudar a madre ou padre que está em um processo de agotamento mental. E é por esse motivo que podemos considerar o burnout de cuidadores como um fenômeno ocupacional, pois apresenta particularidades que o diferenciam de um transtorno puramente ocupacional. O burnout de ocupacional tiene un fin de jornada laboral, puede renunciar, tiene vacaciones pagadas, los compañeros comparten las cargas, es conocido socialmente y un fin previsible. Aunque que o burnout del cuidador no tiene un fin de jornada laboral, no puede renunciar a su hijo, rara vez tiene alguna pausa real, frecuentemente es solitario y invisibilizado, sin fin, es previsible. Y nesse contexto, que quero falar também sobre um dos conceitos mais importantes da neurociência do desenvolvimento, que é o conceito da corregulação. O cérebro de um niño aprende a regular suas emoções através do sistema nervioso do adulto que lo cuida. Por isso, os niños não só escutam o que decimos, como também eles percebem nossa expressão facial, nosso tono de voz, nossa postura, nossa tensão e nossas emoções, incluso quando não pronunciamos uma só palavra. Quando um cuidador vive agotado ou barro de estresse constante, esse estado emocional também flui em el niño. Não porque seja um mal padre, uma mala madre, sino porque os sistemas nerviosos humanos estão desenhados para sincronizar-se. Por isso, decimos que um adulto regulado favorece uma infância mais regulada. Esse conceito cambia nossa forma de ver o tratamento. Cuidar ao cuidador não é só proteger a sua saúde, também é uma intervenção terapêutica para o niño, porque o niño não necessita padres perfeitos, necessita adultos presentes, regulados e emocionalmente disponíveis. E como prevenir o burnout? Existem três estratégias principais que devem ser aplicadas por todo padre e toda madre atípica para prevenir burnout. A primeira delas e a mais importante é a atividade física. O exercício físico cambia o funcionamento cerebral de qualquer pessoa. Não há maneira de vencer burnout com o sedentarismo. Necessitamos, de alguma forma, conseguir ao menos 3 ou 4 vezes por semana caminhar, fazer pilates ou algum outro deporte. Cada um vai necessitar encontrar dentro de seu contexto o que seja possível. Cada um vai a ter que encontrar dentro de seu contexto quais são as resistências para começar a praticar atividade física. Pero el primero y más importante paso para vencer el estrés es conseguir salir del sedentarismo y hacer actividade física. A segunda coisa tão importante como exercício físico é melhorar a qualidade do sono, porque dormir da melhor forma possível. Isso inclui muitas vezes melhorar o sono del niño, que muitas vezes dorme muito mal. Bueno, esse niño ele necessita ser visto por um médico, porque algo deve hacer-se para que este niño durma bem melhor. Mientras eso no se resuelva, los cuidadores deben alternarse el cuidado de este niño y no quedarse todos intentando cuidar al niño al mismo tiempo. Una noche duerme uno, otra noche duerme el otro, y esto está relacionado directamente con que los padres también disminuyan el tiempo de pantalla. Os padres diminuindo o tempo de que passa em frente ao televisor, por exemplo, e principalmente no quedar-se com o celular em la cama, porque isso estimula ainda mais
al niño a usar pantalla. Y en consecuencia, la calidad del sueño de ambos se ve afectada directamente. Outro ponto importante também é evitar pensar demasiado em el futuro. Evitar el overthink, quedar-se pensando muito em lo que vai a passar, porque isso nos hace entrar em um bucle muitas vezes difícil de sair. Então, essas três questões se retroalimentam e entram em um ciclo virtuoso. Pero se praticas uma atividade física, consegues sair dessa questão de pensar demasiado. Se não pensas demasiado, consegues dormir melhor. Se dorme melhor, tens disposição para fazer atividade física e dessa forma consegues sair desse ciclo vicioso que muitas vezes genera o burnout. E talvez alguém acá esteja pensando neste momento, doutor, mas todo isto tem sentido, pero eu não tenho rede de apoio. E quero dizer uma coisa importante. A ausência de uma rede de apoio não significa que nunca poderás construí-la. As redes de apoio não se encontram, se constroem. A veces comienzan con una sola persona, un hermano, una vecina, una profesora, un terapeuta, un grupo de padres, una comunidad de la iglesia, un profesional que realmente escucha. El primer paso es dejar de creer que pedir ayuda es un señal de debilidad. Pedir ayuda es una estrategia de supervivencia. E mientras esta rede aún não existe, necessitamos criar pequenas formas de aliviar a sobrecarga, dividir tarefas, aceitar ajuda quando aparece, reservar alguns minutos ao dia para uno mesmo, buscar grupos presenciais ou online de famílias que vivem a mesma realidade, porque nadie pode sostener uma vida eterna solo. E se hoje sientes que estás completamente solo, quero que saibas que esta charla levando uma missão, empezar a construir tu rede de apoio, aunque começa com uma só persona, porque toda grande rede de apoio um dia começou com um único vínculo. E, e é necessário alguma medicação para tratar o burnout? La resposta é depende. El burnout não se trata solo com medicações, com medicamentos. En la mayoría de los casos, la base de tratamiento es reducir la sobrecarga, mejorar el sueño, practicar actividad física, fortalecer la red de apoyo y hacer psicoterapia. Sin embargo, quando o burnout evoluciona e vem acompanhada de depressão, ansiedade intensa, ataques de pânico ou insônia persistente, a medicação pode ser necessária. Y no resuelve los problemas de la vida. La medicación no resuelve los problemas de la vida, pero puede ayudar al cerebro a salir del modo de supervivencia y recuperar condiciones para que la persona pueda dormir, pensar mejor, hacer terapia y reorganizar su propia vida. Por isso, a decisão sobre usar ou não a medicação deve ser sempre individualizada e tomada tras uma avaliação médica. O objetivo não é medicar a todos os cuidadores. O objetivo é tratar a cada pessoa de acordo com a intensidade de seus sintomas e suas necessidades. Bueno, hemos hablado mucho sobre el burnout de cuidadores, pero en relación a los profesionales de la salud, ¿qué ha mostrado la literatura sobre la prevalencia de burnout en profesionales? La literatura muestra que también enfrentamos con una frecuencia mucho mayor de cualquier otro profesional. Todos os dias escutamos histórias difíceis, acompanhamos diagnósticos,
acorremos emociones y muchas veces llevamos parte de este peso a casa. Existe un fenómeno llamado fatiga por compasión, que es el desgaste que surge cuando cuidamos de los demás mucho tiempo sin cuidar de nosotros mismos. Y quiero dejar aquí una frase que considero fundamental. La compasión sin autocuidado termina transformando-se em agotamento. Não podemos oferecer calma quando estamos agotados. Não podemos transmitir esperança quando já temos perdido a nossa. Por isso, cuidar de nós mesmos não é egoísmo, é parte de nossa responsabilidade profissional. Porque um profissional que está bem, escuta melhor, pensa melhor, toma melhores decisões e acompanha melhor as famílias. Porque al final de cuentas, para cuidar bien de los demás, primero tenemos que aprender a cuidar de nosotros mismos. Bueno, para finalizar, quero compartilhar com vocês uma das metáforas mais poderosas que conozco sobre o autocuidado. Todos hemos viajado em avião e todos hemos escuchado a mesma indicação antes de despegue. Em caso de despressurização da cabina, coloque primeiro a sua mascarilla de oxigênio e depois ajuda a los demais pessoas. Alguma vez se ha parado a pensar por quê? ¿No sería más lógico ponerse primero la mascarilla al niño? La respuesta es muy simple. Porque uma pessoa sem oxígeno não pode salvar a outra. E é exatamente o que se passa a muitos cuidadores. Intentam sostener a toda a família, toda a família, mientras emocionalmente llevam anos sem poder respirar. Siguen adelante por amor, pero el amor solo nos sostiene al descanso, al sueño, a la salud, al cuidado. Muitas madres e muitos padres sentem culpa quando se toma uma hora para caminhar, fazer atividade física ou simplesmente descansar. Como se cuidar de si mesmos significara amor menos a seu filho. Puedo sucede justo lo contrario. Cuando mejor está el cuidador, mejor puede cuidar. Un cuidador descansado tiene más paciencia, escucha mejor, toma mejores decisiones, regula mejor sus propias emociones y ofrece un ambiente mucho más seguro para el desarrollo del niño. Por eso, quiero que lleven esta imagen a la vida. Ponerse primeiro a própria mascarilla de oxigênio não é um acto de egoísmo, é um ato de responsabilidade, porque nadie pode cuidar bem de outra pessoa se primeiro não cuida de si mesmo. Graças por la atenção.